O que ele quis dizer com Deus meu, por que me abandonaste? Mas ele não era Deus, por eu no piscar de olhos acabar com todo aquele sofrimento? É verdade. É verdade que no piscar de olhos poderia acabar com todo aquele sofrimento. Mas também é verdade que ele era Deus. Mas por um momento, um único momento, Deus fez homem. E naquela cruz levou sobre si toda a ira do juízo de Deus. Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, porque nele não havia pecado algum. Ele teve a nudez e a fragilidade do coração de homem ao reconhecer toda a justiça de Deus sobre os nossos pecados. E se sentiu só. Deus meu, por que me abandonaste? Vamos iniciar com a leitura da palavra, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 27, dos versos 45 ao 46. Diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E é justamente sobre essa frase, né, que a gente vai falar um pouco nesse vídeo, né, sobre essa quarta frase, né, que Jesus fala lá na cruz antes de morrer. Então, alguns comentários, né, bíblicos dizem que a agonia de Jesus, né, levou ele ao delírio. Ele estava num grau tão alto de dor, né, de agonia por estar ali naquela cruz, porque nesse momento ele já estava impossibilitado de se mexer, de sair dali. Então a sua dor já era muito intensa. Então, no ato de delírio, ele pode ter dito isso. Algumas pessoas acham que a dor era tão grande que isso foi arrancado da boca dele, sem nem que ele estivesse consciente do que ele estava falando, né? Mas a gente não concorda muito com essa visão, porque nós sabemos que Jesus, ele estava consciente, né, em todo o ato de entrega dele naquela cruz, né? Jesus, ele não estava ali porque alguém o colocou ali, ele não estava fazendo aquilo porque alguém obrigou ele a fazer aquilo, porque ele não tinha saída, não. Ele estava ali porque ele quis estar ali, né? A gente sabe que ele se entregou por amor de nós, para que nós fôssemos salvos através do seu sacrifício perfeito, completo e suficiente. Então, isso prova também que ele estava consciente, porque quando Jesus, ele realmente dá o último suspiro de vida, ele fala que está consumado, né? E quando ele diz que está consumado, ele diz que está feito, está entregue, está realizado o trabalho. Então, isso mostra que Jesus estava consciente em todo o seu período de entrega, né? Em toda a sua redenção ali naquela cruz. Então, a questão também que deixa a dúvida de que Jesus estava com a mente perturbada sobre isso, ela pode ser derrubada, porque Jesus estava fixado no propósito pelo qual ele estava ali, e o tempo todo ele estava pensando na humanidade, em salvar a gente do pecado, e isso era o estímulo para Jesus em todo o tempo, e era isso que meio que sublimava, né, o sofrimento de Jesus naquela cruz. Então, até ali naquele momento de dor e de angústia profunda, o sofrimento que ele estava vivendo passou a ser algo secundário, porque que alimentava, né, e dava força para ele estar ali, era lembrar que ele ia salvar a nossa vida e nos salvar do pecado, né? Então, por que, né, o que significa esse clamor de abandono? Será que Deus, ele pode mesmo ter abandonado o seu filho no momento em que ele mais precisou, né? Se a vida de Jesus, ele foi uma constante e permanente comunhão com o seu pai, e foi muito certa, né, em toda a sua trajetória para fazer a vontade de Deus, será que Deus o abandonaria? Né? Então, conhecendo um pouco da palavra, a gente consegue ver que Deus, ele não abandonou o povo de Israel, né, em nenhum momento. Quando o povo de Israel, por exemplo, estava lá na frente do Mar Vermelho, Deus não os abandonou. Deus não abandonou Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, os 3 jovens da fornalha ardente. Deus não abandonou Daniel na cova dos leões, né? E ele promete que nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar, né? Assim também como ele diz que mesmo que uma mãe que ainda amamenta
esqueça do seu filho, ele nunca vai esquecer dos seus filhos. Então, como é que no momento mais crítico da vida de Jesus, o pai pode ter se esquecido dele, né? Em que sentido, qual é esse sentido que fala desse afastamento, né? Desse distanciamento que Jesus sentiu de Deus ali naquele momento, naquela cruz. Essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste, ela também é encontrada lá em Salmos, né, 22:1. Davi fala, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Então, o que Davi falou, né, já era uma profecia do que Jesus falaria nesse momento da cruz, né? E a gente sabe que Davi, ele é um homem que pecou, né, diferente de Jesus, que foi um homem que não pecou. Então, como que pode Davi, né, e Jesus falar a mesma coisa e sentir esse abandono, né? Porém, Davi fala, contudo, tu és santo, porque Deus, ele realmente é santo, né? Não existe mancha em Deus. E aí, será que porque Deus é santo, ele abandonou o seu filho naquele momento? Né? Se a gente também lê Abacuque, no capítulo 1, verso 13, diz, os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. E aí, se a gente juntar as peças desse quebra-cabeça, a gente consegue entender um pouco o que isso quer dizer. Né? Jesus, ele estava ali na cruz, pagando um alto preço pelo pecado. Mas pelo pecado de quem, se ele não pecou? Né? Nosso pecado, de todos os nossos pecados, de todas as coisas que a gente fez e que a gente ainda vai fazer. Então, Jesus pagou ali um preço para que nós que não merecíamos fôssemos salvos, né? Para que nós que não conseguimos nos arrepender verdadeiramente, pudéssemos nos arrepender verdadeiramente através da entrega dele total e suficiente naquela cruz. Então, Jesus, ele olhou para nós, né? E ele lembrou de nós, e por isso que ele concluiu essa obra, né? E aí a gente volta um pouquinho aqui para a leitura de Salmo, de Abacuque, porque a gente consegue entender que no período que Davi escreveu isso, Davi estava em pecado, né? Então Davi tinha cometido um pecado e estava sentindo esse distanciamento de Deus sobre ele, né? E quando Abacuque aqui fala, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar, ou em outra versão diz que os olhos de Deus não podem tolerar a maldade, isso quer dizer que o pecado, ele afasta a gente de Deus, né? O pecado, ele afasta o ser humano de sentir a presença de Deus. Então, ele impede que a gente veja a Deus, né? Ele impede que a gente tenha plena comunhão com Deus. E foi exatamente isso que Jesus estava sentindo ali naquele momento, né? A gente acredita muito como cristão, né? E com todos os estudos e as revelações que se tem através da Bíblia, de que aquele foi o momento em que o pecado estava caindo de fato sobre Jesus. Então Jesus estava carregando naquele momento os nossos pecados sobre ele. E esse peso do pecado, né, teve como consequência ele sentir esse distanciamento de Deus, porque eles são um só e sempre serão um, mas por um momento, né, um pequeno momento ali naquela entrega, houve esse distanciamento, como se os olhos de Jesus não pudessem ver a Deus naquele momento, porque Deus era santo e ali ele estava carregando os nossos pecados sobre ele, né? Então, o poder que isso tem sobre nós é muito forte, e Jesus, ele revela isso através dessa parte, né, da crucificação dele. Porque o mais terrível do pecado é a separação que ele provoca entre a gente e o Criador, né? Entre a gente e o nosso Pai. O mais terrível do pecado não é o fato da gente cometer algo
contra a lei, não é a gente cometer algo contra alguém, mas é esse distanciamento, né, que o pecado ele traz da nossa vida para com Deus. Então essa é a parte mais perversa, né? Essa é a parte mais dolorosa da gente escolher uma vida de pecado. O amor de Deus por nós é tão grande que por um momento, né, ele se separa do seu filho por amor de nós. Então era necessário que isso acontecesse para que houvesse essa transferência de pecados da nossa vida para a vida de Jesus, porque ali Jesus iria morrer, os nossos pecados morreriam junto com ele. Então era necessário que por um momento isso se desligasse, né? Eles se distanciassem para que a consumação dos nossos pecados fosse realizada, né? E aí a gente para refletir em o que é o pecado de fato, né? E é justamente isso. É o ato que algumas coisas que a gente faz que causa essa separação do homem com Deus, né? Lá em 1 João 3, no versículo 4, diz que todo aquele que pratica o pecado também transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É contrário ao que a lei aponta, né? Em Gálatas 5, 19 ao 21, fala: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. E aí a gente consegue entender que o pecado, ele transgride a lei, né? Através dessas atitudes que eu acabei de ler, a gente fere a lei, tanto a lei dos homens em algumas situações, como a lei de Deus. E a lei, ela não tem o poder de nos condenar, né? Porque a gente sabe que Jesus já nos salvou e já nos livrou dessa condenação, mas ela tem o poder de apontar, né? De denunciar o pecado em nós. Então, quando a gente faz algo que transgride a lei, a gente tá pecando, né? A lei tá apontando aquilo e denunciando aquilo na nossa vida. E aí a gente consegue chegar à conclusão de que nós não somos pecadores porque pecamos, né? Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não conseguimos viver com a opção de não pecar. É algo que está entranhado, né, no nosso DNA, no nosso sangue. Então, não é porque eu faço algo que eu sou pecadora. Eu sou pecadora. Não é porque eu sou pecadora que eu faço algo. Eu faço algo porque eu sou pecadora. Isso já é algo que é na minha natureza. Eu vou fazer aquilo porque aquilo já é a minha essência. Eu não consigo não fazer, né? A gente vai deixando de fazer e vai tendo uma vida santificada ao longo da caminhada. Vai se desprendendo de algumas coisas e vai tirando essas coisas do centro da nossa vida. E com o tempo a gente vai se distanciando de uma vida de pecado. E esses pecados vão sendo minuciosos em nós. Porém, a gente não tem como nunca pecar, porque isso faz parte da nossa natureza. Isso faz parte de quem a gente é. Infelizmente, né? Mesmo Jesus justificando os nossos pecados, né? A gente sabe que mesmo a gente fazendo algo errado, esse pecado não tem poder sobre nós mais, porque o amor perfeito de Jesus tira esse poder da morte de nós, né? E nos leva ao arrependimento necessário para que a gente, ali diante de Deus, peça perdão realmente, pare de fazer tais práticas, né? Pare de cometer tais erros. Porém, o pecado é algo que está faz parte de quem a gente é, né? E aí, a gente precisa ser forte e persistente, né? Entender quem a gente é em Jesus e todo o sacrifício que ele fez para buscar forças diante disso, para viver uma vida em santidade, né? Não uma vida derramada no pecado. Então, o verdadeiro cristianismo não é o que está por fora, não é o que está na superficialidade, não é a fachada pintada. Jesus não veio para que nós, homens, tivéssemos uma fachada bonita, mas que isso acontecesse dentro de nós, né? Jesus, ele veio para transformar o nosso coração, para limpar a nossa mente, transformar a nossa mente, para corrigir o pecado de dentro para fora, não simplesmente corrigir por fora, porque Jesus sabia que a transformação do nosso coração e da nossa mente
fariam com que a gente tivesse hábitos externos bons, que provassem, né, essa redenção nossa, esse arrependimento verdadeiro e essa mudança de vida diante do que ele fez. E o pecador, ele é aquele que está separado de Deus, porque o pecado é a separação de Deus. E aí na cruz Jesus já carregava o pecado de toda a humanidade e por isso ele disse, por que me desamparaste? Nesse momento que ele carregou o pecado de toda a humanidade, foi o momento que ele se sentiu separado de Deus, né? E nós precisamos estar unidos com Deus para que o pecado não tenha o poder de nos separar de Deus. E aí nesse momento ele faz, Pai, por que eu não consigo te ver, né? E aí a gente lembra lá de Abacuque, os olhos de Deus não conseguem conviver com a maldade, não conseguem conviver com o pecado. Então Jesus, ele olha e faz, por que eu não consigo te ver? Né? Há uma parede entre mim e você, e isso chega até a ser emocionante se a gente pensar, né, na magnitude disso, conhecendo um pouco da história de Jesus. Caracas, por que Jesus olharia para o nada e diria, Pai, por que eu não consigo te ver, né? Jesus, ele era o próprio Deus e por um momento ele se sentiu abandonado, ele não via a Deus, existia algo que estava separando e isso causou desespero a Jesus, sabe? Por que eu não consigo te ver? De tudo isso que a gente tá falando, isso foi o que mais tocou o meu coração, porque ele era o próprio Deus e ele estava sentindo a falta de ser um com Deus, sabe? Quanto tempo a gente vive da nossa vida sem sentir essa falta verdadeiramente, né? Sem que isso traga agonia aos nossos corações, né? Essa agonia de Jesus constrangeu a minha vida pelos momentos que eu vivo sem ter essa agonia, né? Sem sentir essa falta de paz por estar distante de Deus ou algo assim. Então isso foi muito forte, né? E aí a gente sabe que o pecado, de fato, ele causa essa separação. E existem dois tipos de pecadores, né? Aqueles pecadores que cumprem as leis ao pé da letra, né? Que com a sua força de vontade consegue cumprir a lei, como o jovem rico, que era esse exemplo, né? Guardava as leis e os mandamentos, mas ele se encontrava completamente perdido na vida. E também existe outro tipo de pecador, que é aquele pecador que vive uma vida moralmente errada, não cumpre os mandamentos de Deus e é isso aí, como por exemplo Maria Madalena, né? E aí se a gente trouxesse para nossa frente Maria Madalena e o jovem rico, talvez a gente pensasse que o jovem rico estaria salvo, Maria Madalena não, né, por ele cumprir a lei, e a gente já vê que Maria Madalena era moralmente incorreta. Então o jovem rico tinha aquela capa, mas Maria Madalena já mostrava realmente quem ela era. O homem, ele tem essa inclinação para ver dessa forma, né? Só que diante de Deus, os dois estavam perdidos. Os dois estavam devidamente separados dele, porque ele conhece o nosso coração e ele sabe quando a gente está se entregando de verdade a ele ou não. Então, quando essas duas pessoas se encontraram com Jesus, tiveram atitudes diferentes, né? Uma se reconheceu como pecadora, o adorou e o seguiu, né? Que foi Maria Madalena. E o outro não conseguiu se separar de suas riquezas, né, e desprezou Jesus e negou Jesus. E aí quando Jesus ele vem para cá, né, para o mundo, ele não vem somente para ensinar a gente a guardar mandamento, cumprir lei, ser religioso, não. Ele vem com o objetivo de reconciliar a nossa vida com o Pai, de trazer de volta para nós essa comunhão com o Pai que o pecado bloqueou entre nós, né? Então, para a gente ver a Deus novamente, para que essa parede divisória ela não exista entre nós e Deus. E o propósito da religião verdadeira e autêntica é justamente essa, de religar, né? Disso deriva a palavra religião. Ela vem para religar, para trazer de volta, para fazer essa nova ligação entre a nossa vida e a vida do Pai. Então, Jesus é a ponte através da cruz que nos leva ao Pai, que nos aproxima a Ele, né? Que restitui o que a gente perdeu. Então, éramos filhos e fomos separados pelo pecado. E Jesus, que é o Filho perfeito, o Cordeiro Imaculado, Ele vem para que nós
para que a gente tenha acesso, né, de novo à vida desse pai e sejamos inseridos de novo nessa família. Então, a gente não só é adotado por Deus como filhos novamente, mas a gente também ganha Jesus como irmão e a família, né, na igreja, enfim, que são os nossos irmãos aqui, né? E aí, o dia que a gente aprende a viver verdadeiramente com Jesus, a nossa vida ela é de fato transformada, né? Jesus na cruz, ele uniu a nossa vida com Deus, e isso é magnífico, sabe? Ele fez o trabalho perfeito para que a gente tivesse novamente o direito de ver a Deus. A gente não estava conseguindo ver Deus e Jesus vem e rasga o véu. Ele rasga o véu completamente, rasga o véu e diz: não, agora você pode ver, agora você tem livre acesso. Não existem mais cerimônias, não existem mais coisas que possam criar barreira entre vocês, porque a morte não tem mais poder sobre a sua vida. O pecado não te escraviza mais e não há mais culpa sobre você, não há mais nenhuma dívida sobre você. Você pode sim voltar para Deus, né? E aí a gente precisa buscar essa reconciliação verdadeira com Deus, né? Todos os dias da nossa vida, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados para que eles não sejam maiores e não tenham mais poder sobre nós do que a morte de Jesus na cruz, porque não há mais dívidas sobre nós, não há mais culpa, não há mais pecado, não há mais transgressão, porque Jesus carregou naquela cruz todas essas coisas para que a gente vivesse sem esse peso nas nossas costas. Então, que esse seja um tempo de reconciliação verdadeira com o Pai, né? Que esse seja um tempo de entrega verdadeira da nossa vida àquele que nos amou perfeitamente e nos salvou perfeitamente. Porque Jesus naquela cruz já pagou o preço do meu e do seu pecado. Não há mais dívida e não há mais nada que tenha o poder de nos separar dele. Amém. Que assim seja nos nossos corações. Graça e paz. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não